É isso aí, pessoal. Somos a Igreja Evangélica Encontros de Fé de Gravataí, seu programa Encontros de Fé da cidade de Gravataí. Pastor Márcio, sou eu, pastor Adroaldo. E o tema desta manhã, deste momento, nós queremos abordar falando sobre Romanos capítulo 12, versículo 17, pastor. Romanos 12, 17, que diz assim: Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. O apóstolo Paulo está falando a respeito de um posicionamento diante de situações que nós somos confrontados pelas pessoas. Ele está falando sobre virtudes, inclusive o subtítulo na Bíblia é As Virtudes Recomendadas, que está no capítulo 12, versículo 9 em diante, em várias virtudes que são recomendadas para a vida cristã. Ele aqui também fala sobre o amor, ele fala sobre zelo, comprometimento com Deus, né, sobre compartilhar necessidades, sobre abençoar as pessoas. Mas ele fala também sobre essa questão de não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Tem uma versão que diz assim: não paguem a ninguém mal por mal. Então, e se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. A gente sabe que nas relações humanas, né, a gente é confrontado e muitas pessoas, até com intenção ou não, podem fazer o mal uns dos outros. Não deveria ser assim. Não seria. Não, essa não é a vontade de Deus, e eu creio também que no fundo, lá no coração do ser humano, por mais que a pessoa faça muita maldade, no fundo ela não gostaria de ser assim, né? Mas por algum motivo o ser humano acaba semeando discórdia, a confronto, a enfrentamento, a desentendimento. O ser humano muitas vezes se opõe. O contraponto de uma forma racional e educada, ele é importante, né? O contraponto quando é para contribuir, para somar. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, né? Ele disse que não torneis a ninguém mal por mal, ou seja, não paguem a ninguém o mal com o mal. Ele está dizendo, se alguém é mal, de que forma você lida com isso? Como lidar com as coisas que não são boas? Como lidar com as pessoas que não são boas? E ele diz, né? A ninguém pagueis mal por mal. Então, como eu vou lidar com o mal que é latente no ser humano? Então, são virtudes recomendadas para a vida cristã, porque nós temos uma vida de igreja e congregacional entre os irmãos em que nós pregamos o amor e nos empenhamos para viver o amor, né, entre os irmãos. E ali o pessoal se cumprimenta dentro da igreja, paz do Senhor, tudo bem. O amado, ô meu amado, querido, como é que tu tá? Que saudade de ti. Há brincadeiras saudáveis. Mas nós temos que saber que o cristão, ele não vive somente dentro de um culto. E nós andamos na rua, né? E nós nos relacionamos de uma certa forma em várias classes sociais, em vários departamentos, na sociedade, no bairro onde vivemos, no nosso trabalho, no nosso ônibus, no trânsito. E nós vamos nos deparar continuamente, né, inevitável, com situações que não são boas e de pessoas que talvez naquele momento não estejam sendo boas. E se nós olharmos para a natureza humana, o ser humano não é bom. É verdade. Nós temos que pensar assim, o ser humano não é bom. Então, se eu pensar que o ser humano não é bom, então como eu tenho que estar preparado para lidar com as coisas que não são boas, claro, e com o ser humano que não é bom. Aí diz, mas eu sou bom, a gente pensa que é bom. Se há algo de bom em nós, é porque Deus tem sido misericordioso, e toda dádiva e todo dom perfeito, as coisas boas vêm lá do alto. Foi Deus que nos concedeu. Porque a nossa natureza, ela não é boa. Então, pastor Adroaldo, a instrução do apóstolo Paulo, da palavra de Deus, diz que nós não devemos pagar o mal com o mal. Então a gente olha assim, e se depender, se possível, no que depender de vós, tende paz com todos. Interessante, né, pastor? Eu gosto de pensar essa palavra assim. Quem é que já não foi confrontado? Tu já não foi xingado? Bah. E assim, injustamente? Claro. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui, vou deixar tu... Eu quero ver como é que tu pensa. Como é que tu reagiria nessa situação? Vamos lá. Hoje ou no passado? 2 Adroaldo. Eu trabalhava em funerária, né? Trabalhei 30 anos nesse ramo. E eu estou conduzindo uma família
enlutada, que eu estava prestando serviço, eles tinham perdido seu familiar. E nós chegamos no cartório, um plantão que tinha em Porto Alegre, não lembro o nome da rua, mas era bem no centro, perto da Salgado Filho, ali, perto da Borges. Era um plantão que, se não me engano, fechava às 5 da manhã. E depois era só a partir das 9 nos cartórios, porque aquele cartório era um plantão geral da grande Porto Alegre, de Porto Alegre, da capital, para poder liberar as pessoas que perderam seus familiares, a documentação, para poder dar andamento no velório, buscar o falecido no hospital, senão tu não pode fazer nada sem documento. O que acontece? Depois que fechasse o cartório, era só às 9. Aí tu imagina alguém que perdeu o familiar de madrugada, ou perto da meia-noite, até correr documentação, o médico dá o óbito, o hospital liberar a documentação. Se tiver fechado, se chegar depois das 5 no plantão, só às 9. Imagina o tempo de espera. É tortura, né? Claro. E eu cheguei com os familiares ali, faltavam 3, 4 minutos para 5 da manhã. Tinha um armário na portaria, mas um armário, um cara forte, eu quero dizer armário, que eu disse um cara forte, com a cara fechada, parecia um porteiro de casa noturna. Um caradão assim, um gurizão novo, forte. Ele fazia musculação, né? Pelo porte físico que a gente via, né? E aí chegamos faceiro, né? Tipo, faltava 4 minutos, 3, 4 minutos. E ele com a porta fechada, ele bateu, ele abriu uma frestinha e disse: o que tu quer? E eu com a família chorando, familiares chorando. Disse: não, a gente fazer o registro. O que é? Isso é no cartório, ele está na portaria do cartório. O que eu quero? Fazer o registro do óbito para dar andamento à documentação. E ele pegou e disse assim: tá fechado, olha o horário, tá fechado. Já fechou, fecha às 5. Bah, amigão, não, falta 4 minutos. Não interessa, já fechou. E me empurrou e fechou a porta. Jesus amado, que amor que eu tive por aquele cara. E aí tu te coloca na empatia pelas pessoas que estão esperando. Eu, profissional, trabalhando de madrugada, acordado, cansado, pensando na família que estava chorando. Eu queria prestar um bom trabalho para eles, um bom atendimento. Eu sabia que depois só às 9. Aí tinha que entrar em fila, até ficar pronto, ia ficar umas 10, 11 horas da manhã. Tu imagina só. Aí tu pega um cara novo, ele devia ter os seus 28 anos, um garoto, né? Simplesmente porque ele não estava a fim de atender. E a gente não teve acesso ao pessoal que estava trabalhando, porque era na outra sala. O Adroaldo de hoje, eu sei que tu ia dizer assim: Deus te abençoe, coisa e tal. E o Adroaldo do passado também não precisa falar. Eu acho que não vão dar testemunho aqui, né? Melhor não falar. É melhor não falar, né? Mas veja bem como a gente é confrontado, a gente lida com isso constantemente, pastor. Constantemente. Tem algumas questões que são até injustiças, né? É complicado. É a falta de uma falsa sensibilidade. Ou às vezes você está na rodovia, na freeway, pela esquerda, que ali o limite é 110 por hora, e tem alguém a 60, 70, e tu dá um sinalzinho de luz, ou 80, para a pessoa dar o lado. Ela pega, te dá o lado, ou não, às vezes fica te cozinhando ali. E é quando tu encosta do lado, ela acelera mais e ainda te faz sinal obsceno, braba contigo. Tem disso. Tem disso, né? Tem disso. Então, a gente lida com isso, né? Daqui um pouco tu chega numa portaria de um local e pergunta, né? Paga para entrar? Sim, tu acha que é de graça? Tu acha que vai entrar aqui? Não, é que tem local que tu faz a visitação para conhecer, né? Então, a gente lida com essas coisas no dia a dia, né? Claro. E aí a questão é o seguinte, né? Aqui está dizendo se possível. Se possível, no que depender de vós. Vai lá, pastor Adroaldo. Mas assim, pastor, eu tenho essa... Porque nossos irmãos enfrentam isso. Eu penso o seguinte, assim, eu aprendi isso, eu creio, né, que eu não posso esperar das pessoas aquilo que elas não vão poder me dar. Né? As pessoas, né, o ser humano já tem toda essa questão, né, das dificuldades, e eu tento olhar de um olhar assim, olhar para o outro ângulo, assim, quando vem uma situação dessa. Às vezes a pessoa está num mau dia, a pessoa está estressada, a pessoa está machucada, a pessoa está ferida, a pessoa do outro lado lá, ela está sofrendo. E ela não vai me dar aquilo, a resposta que ela vai me dar ela não tem condição de me dar uma boa resposta. Agora, se eu estou vivendo uma vida com Deus, né? E eu estou tendo um relacionamento com Deus, eu tenho a presença, o amor de Deus, eu preciso, né, dar para ela aquilo que eu tenho, que é o que Deus tá, amor. Então, eu não pago o mal com o mal, eu pago o mal com o bem que eu tenho. Não que eu seja bom, porque às vezes a minha vontade é pegar o pescoço e... Mas aí eu tenho que parar e pensar, né? É uma questão assim, mas puxa vida, né?
Aí não pode ser mais eu, mas tem que ser Cristo em nós. Cristo, eu tenho que entender, às vezes tá no hospital, às vezes... E assim, é interessante que quando a gente tem uma postura, né, de dar aquilo que as pessoas não têm, interessante, porque as pessoas não têm, as portas se abrem. Às vezes eu tô no hospital, assim, as pessoas, mas como é que tu consegue tanta coisa no hospital? Eu vou atender alguém, vem um familiar, as coisas parecem que se resolvem, os enfermeiros te dão atenção, por quê? Porque às vezes estão estressados, tiveram um monte de problema, e às vezes são meio duros, às vezes são meio, né, não querem te atender. Assim, meu amigo, como é que tá? Você tá difícil. Eu começo a tratar com amor e aquilo volta pra mim. Exatamente. Então, se eu bato, eu recebo também de alguém que não tem filtro do outro lado. Até por questão de quebrar um ciclo, né? Exatamente. Quebrar um ciclo, porque daqui a pouco tem um ciclo que as pessoas que estão hoje no dia a dia estão estressadas. Claro. Estressadas porque é uma correria, a gente tem que entender que o mundo é muito rápido, a exigência, o grau de exigência do sistema em relação ao ser humano é muito grande. Exatamente. As pessoas estão se estressando, as pessoas estão cansadas, estão angustiadas. Então, assim, as pessoas estão trabalhando, às vezes não conhecem a palavra. Então, se nós, para que nós possamos realmente ser luz do mundo e sal da terra, significa que eu tenho que ser diferente. No meio de escuridão, para que eu seja diferente, eu tenho que ser luz. Às vezes a pessoa está até atada por demônios. Exatamente. Não é, mas a pessoa está sofrendo. A pessoa que está lá, né, assim, possessa, a pessoa com maldade dentro do coração, tem pessoas que têm a maldade no coração, mas é influência. Deus não criou a pessoa, né, para ela ser mal. Deus criou a pessoa para ser uma bênção, todo ser humano. Agora, há influência também maligna de trevas sobre a vida da pessoa. Qual é o meu papel? Mas se eu estou na luz, eu tenho que entender se a pessoa está em trevas, eu tenho que ser influência na vida dessa pessoa. Agora, se eu agir da mesma forma, com as mesmas ferramentas que ela tem, então eu não estou na luz, né? Então é uma questão de compreensão, de leitura da situação. E não reagir, né? A gente tem que agir. A gente reage na carne, a gente tem que agir no espírito. A reação é que é perigosa. É a reação. Porque a ação tem que ser a ação movida pelo espírito. A palavra branda desvia o furor. E a dura suscita a ira. Suscita a ira. É isso aí. Então, quando nós olhamos aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, um comportamento, virtudes que são recomendadas, que não são nossas. São virtudes que são concedidas pelo Espírito de Deus. Então, aqui não não torneis a ninguém mal por mal. É difícil, gente. Não é fácil. Claro que não é fácil. Outras vezes não é fácil. Não, isso é muito bonito falar, né? Mas claro. tem hora assim que realmente, eu confesso, assim, só que tem que ser vontade de... Só que tem que sair da teoria. Mas não pode pegar também, dar vazão aquilo que a nossa carne grita pra fazer. A gente tem que fazer morrer a nossa carne. Aí a gente tem que ter discernimento, o que é espiritual e o que é carnal. Claro. E muitas vezes a gente conversa aqui nos bastidores, entre nós, né? A gente diz assim, é brincadeira, né? Tipo, puxa, mas vamos lá, Senhor, dá graça. Por que acontece isso? Porque realmente fica bem nítido a nossa natureza, a nossa indignação com algumas coisas, e fica bem nítido que nós reconhecemos a carne, a nossa natureza, a indignação do homem, a ira do homem que não produz a justiça de Deus. Exato. E aí nós dizemos assim, Senhor, mas me dá a tua graça. Então Deus se agrada disso. Não é pecado quando nós identificamos. Não, eu não sinto brabeza. Não ser hipócrita. A gente fica brabo, a gente fica indignado, a gente não gosta. Quando eu dei aquele exemplo ali no início, dá vontade de pegar um cara como esse, mas não dava, ele é muito grande. Eu não era crente na época até, né? Mas vamos lá. Hoje a gente fica... Poxa, é ruim. Mas a gente tem que quebrar o ciclo da maldade. Claro. Nós temos que quebrar esse ciclo. E a forma de quebrar esse ciclo, como entra aqui, se possível... no que depender de vós, não vão pagar mal por mal. Se possível, no que depender de vós, vamos ter paz com todos. Então, se possível, porque muitas vezes não é possível. Por que não é possível? No que depender de vós, sim. O outro lado não quer, né? O outro lado não quer. Claro. Não é porque você... Isso aqui não dá margem para que você não tenha paz com alguém. Você tem que ter paz com todos. Tem que amar todos. Tem que estar aberto para todos. E às vezes é até importante, pastor Adrogo, naquele primeiro momento em que a carne aflora e você discerne que é a carne, você fala o seguinte, não vou nem com depois a gente conversa. Claro, deixa esfriar. Deixa esfriar, sentar poeira, vamos orar, né? Então aí você... Porque assim, o que o diabo quer? O imediatismo, ele compromete, ele tira o nosso tempo de pensar e o nosso tempo de orar. Quando a gente pensa, a gente ainda não está em espírito. Mas quando a gente pensa, a gente reflete. Eu vou ter que ir para oração. Eu vou ter que ir para oração. É porque a mente também é o filtro também para não deixar ir pro coração, né? Quando vem pro coração, vem pro sentimento, vem pra alma da gente, né?
Então, assim, vem no pensamento, vem aquela vontade, nós temos que deixar Deus trabalhar também, tomar a nossa mente, para que não caia, porque às vezes até no casamento, pastor, a gente atende algumas pessoas, eu aprendi isso na minha vida, às vezes tem um momento no casal, assim, que vem aquela vontade de pegar e, né, e não bater, assim, de rebater na palavra. Me assustei aqui. Na palavra, né? Na palavra, não, de rebater na palavra, né? Ficou meio estranho, assim, isso não tá em cogitação. Mas às vezes a gente tá ali... Mas tá, algumas pessoas podem ter essa vontade. Pode, né? Mas daí nós vamos instruir aqui também. Mas assim, do reagir, né? Do reagir e ferir a outra pessoa. Às vezes tem momentos que nubla o tempo. Que vem aquela nuvem escura. Uhum. Tem que deixar passar. Vai falar e tratar o assunto. Acho que tudo tem que ser tratado dentro do casamento. Mas vai tratar no momento de tempestade... Não dá. É melhor passar aquela nuvem, o sol brota, porque tem sol em cima. Não existe ninguém super Claro. espiritual. Ninguém é super espiritual, Porque a só palavra Jesus. fere, machuca, Claro. depois é difícil de voltar atrás. Então deixa passar aquele tempo, deixa esfriar, limpar o tempo, para depois tratar aquele assunto. Às vezes a gente quer resolver, a gente quer rebater, a gente quer impor. Não, deixa passar. O super espiritual é Jesus. Exatamente. E ele mesmo, quando estava na terra, ele disse: a minha alma está triste, profundamente angustiada até a morte. Ele pegou o azorrague na porta do templo, lá no templo, lá, né? E, né? Mas não agrediu ninguém. Não agrediu ninguém. Então, assim, o que a gente olha? Né? Como é importante discernir a nossa natureza. Que nós não podemos pagar mal por mal. E a maneira de evitar de pagar o mal por mal, às vezes, é dar um tempo. Não, depois a gente conversa. Exatamente. Não, agora não pode. Depois a gente conversa. Sim. Né? Então, eu já tive momentos, depois de convertido, que fui confrontado com algumas situações assim, bem difíceis, né? De pessoas até que me prejudicaram financeiramente, de forma intencional, de forma ilícita, de forma ilegal, que era passível de chamar a polícia e a pessoa ser presa. E a pessoa se achou no direito ainda de me confrontar e disse: não, faz o seguinte, vai para casa. Depois a gente conversa. Que agora não é o momento. Porque assim a gente tem que conhecer a nossa natureza, queridos. É importante matar o mal pela raiz. Exatamente. Pecado, a gente detona ele na raiz, acaba com ele na raiz. É isso aí. Então, assim, agora, de que forma a discernir a natureza humana? Então, assim, a gente não paga mal por mal. E o meio de evitar de pagar o mal por mal é a gente cheio do Espírito. E, como o apóstolo Paulo diz no versículo 2, não vos conformeis com este século. Então, como é que este século age? As pessoas agem de forma momentânea, de forma instintiva. De forma instintiva, daqui a um pouco o ser humano pode agir até como um animal. Veja bem, e a gente vê muito isso, as pessoas pagam mal por mal. Um xinga no trânsito, outro xinga mais forte, um pouquinho, um para o carro. Tem aí rios, né? Como é que é? Rios, videozinhos. O cara com um carro pequeno trancando uma carreta, a carreta teve que passar por cima do cara para não entrar nas vias de fato, quase se mataram. Então tem muita coisa doida aí no trânsito, pessoal atirando no outro. Olha, é complicado. Então, assim, não só no trânsito, no casamento, essa é a natureza humana. Então, nós não devemos pagar mal por mal. E se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, se possível, né? Então, assim, no que depender de nós não somos inimigos de ninguém. Você até pode ter alguém que se posicione como seu inimigo, mas você não vai pagar mal por mal. Olha o que diz no versículo 14: abençoai os que vos perseguem e não amaldiçoai. Abençoai e não amaldiçoeis. Então, muitas vezes, né, lá no interior, alguém diz assim: Deus, misericórdia. E tu tá espraguejando por dentro, assim, né? O veneno né? Então, nós temos que fazer morrer isso. Jesus disse em Mateus 6, se não me engano, acho que é 6, 5, Mateus 5. Mateus 5, no versículo 48, diz assim: portanto, sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celeste. Como é que Deus é perfeito? Deus é amor. Deus é amor. Então, quando nós somos revestidos deste amor, e aí no versículo 43 ele disse, no 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra as pessoas, mas contra as pessoas que estão atadas pelas forças espirituais do mal, pessoas que estão contaminadas, estão tomadas por uma maldade
E elas são escravas da maldade. Na verdade é isso. São escravos da maldade. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então como é que nós vamos pagar mal por mal a alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus? Né? Nós temos que pagar o mal com o bem. Mas para isso nós precisamos ser tratados. No que depender de vós, tenhais paz com todos. Em Hebreus fala sobre raiz de amargura, de ressentimento. Então, quando nós paramos para pensar, eu não vou estar conforme esse século, eu não vou ter a forma deste mundo. O mundo age assim, é mal por mal. Né? Quando eu tenho essa consciência de que eu não posso ser igual ao mundo e às pessoas que estão no mundo, mas eu tenho que ser perfeito como perfeito é Deus, e Deus é amor, e o amor é o vínculo da perfeição. Então eu começo a fazer calar a minha alma, ser revestido pelo amor de Deus. Em Colossenses diz assim: como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Isso só é possível quando nós formos revestidos pelo amor que vem de Deus, que é fruto do Espírito, que é um atuar de Deus. E é um dom que o apóstolo Paulo diz, né? Passo a mostrar-vos caminhos sobremodo excelente. O amor. Então, o que vai acontecer quando você ama? Alguém faz o mal para você, você vai ter aquele discernimento. Coitado, ele é atado pelo diabo. Você está blindado por amor. Exatamente. E você vai quebrar. Ajudar a pessoa, né? Vai quebrar a barreira. A pessoa vem para te bater, tu vai ajudar ela. Tem um vídeo na internet, nos Estados Unidos, num júri popular, os familiares da vítima podem confrontar o acusado, não sei qual é o estado. E o cara era um serial killer. E matou a filha e o pai foi lá no júri, olhou para o criminoso que foi condenado, e ele disse assim: eu estou no momento mais difícil da minha vida, que é eu chegar na frente de um cara que matou minha filha, e a palavra de Deus, eu sou cristão, e dizer que eu tenho que perdoar, que eu tenho que te amar. E o cara começou a chorar, o pai, e eu te perdoo. E o serial killer diz que serial killer não tem sentimento. Para ele é indiferente, ele é frio, ele não tem empatia nenhuma. Para ele, matar uma pessoa, quebrar um tijolo é igual. Começou a correr lágrimas do serial killer. Cientificamente isso seria impossível, porque o amor quebra barreiras. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. A cada manhã, obrigado, Deus, nós te louvamos nesta manhã. Obrigado, Deus, pela tua graça, o teu amor, a tua bondade, o amor que é o vínculo da perfeição. Possamos, Senhor, diminuir para que tu cresça. Possamos ter as virtudes recomendadas, Senhor, o amor que é o vínculo da perfeição. Trabalha em nosso interior, trabalha, Senhor, no coração de cada um que nos assiste, trazendo, Senhor, a manifestação do teu amor e do teu poder que cura, que sara, que nos edifica e que fortalece. Possamos vencer o mal, Pai. Dá-nos amor, Senhor, a graça, uma capacitação divina para que o mal seja vencido e que as trevas se dissipem, que venha a ter paz, Senhor, no meio da tempestade. Nós oramos, Senhor, por cada família representada nesta manhã, seja tocada pelo poder do teu evangelho. Que você que nos assiste seja tocado pela graça de Deus, pelo amor que vem de Deus, uma paz venha tomar o teu coração. Repreendemos todo mal, toda discórdia, todo desentendimento. Recebe o toque de Deus, o amor de Deus. Nós te abençoamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Me levas mais além. A cada manhã renovas em mim tua fidelidade, jamais terá fim. A cada manhã, a cada manhã, tu és fiel, eu sei. A cada